Agora a gente vai ver como fazer a edição das fotos, fazendo da foto still, tirando o fundo, deixando ele transparente, depois colocando um fundo branco e um reflexo. Então a primeira etapa a gente vai usar o Canva, é necessário ser o Canva Pro. Então aqui no computador vai ter aplicativos, em aplicativo tem o Canva. Só clicar nele, vai entrar aqui no login, aí vai utilizar esse e-mail que está aqui e essa senha que está aqui. Aí clica em login, ele vai carregar a versão Pro. Então tem que aparecer o AC aqui. Então a gente vai iniciar aqui criando um design. Aqui embaixo, tamanho personalizado. Aqui nesses quadrinhos vai colocar 1.280 por 1.280. Criar novo design. Tá, esse é o formato padrão ali para o e-commerce, que fica com uma qualidade boa e com tamanho razoável para não ser uma imagem muito pesada. Depois do design criado, a gente vai carregar as fotos que a gente vai editar. Aí vai vir aqui em Upload, fazer upload, dispositivo, seria pegar no computador. Aí vai procurar a pasta que tem as imagens. Então eu vou fazer alguns modelos aqui. Vou colocar 2 brincos. No meu caso eu utilizo 3 fotos de cada produto, uma de frente, uma virada para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Então peguei aqui alguns brincos. Vou pegar esse colar, essa gargantilha. Vou abrir, clicar em abrir. O sistema vai carregar as imagens aqui no Canva. Aqui carregou só essas 3, vamos fazer mais aqui, fazer upload, dispositivo, vamos selecionar os brincos aqui e abrir. Então aqui no Canva a gente vai só ajustar o tamanho da imagem e fazer a limpeza do fundo. Vai retirar o fundo, vai deixar o fundo transparente. Tá? Então as imagens estão carregadas aqui. Aqui a gente tem um design, a gente vai arrastar essa imagem para dentro do design. Então só clica em cima da imagem, segurando o botão esquerdo do mouse, arrasta a imagem e põe bem no canto aqui na margem. Quando colocar na margem ela vai ocupar a tela inteira, aí só solta. Tá? Cuida que às vezes a gente dá um clique em cima dessa aqui e solta o dedo, a imagem vem reduzida aqui para dentro. Se acontecer isso, é só clicar aqui dentro e apertar Delete. Então vai excluir. Tá? Aí aqui se quiser colocar outra imagem e eventualmente colocou a imagem errada aqui, quer escolher outra, é só fazer o processo. Clica segurando o botão do mouse e arrasta até a margem. Ele vai ocupar o espaço. Então vou refazer aqui com a primeira imagem, coloquei aqui. Aí vamos carregar as outras. Então aqui em cima tem esse duplicar página, só duplicar ela. Faz a mesma coisa com a outra. Clica, arrasta e solta na margem, até ocupar o espaço inteiro. Quando passa para frente ela vai diminuir aqui, então ela não vai ocupar espaço. Então tem que trazer sempre na margem. Duplica. Vou fazer só 2. Arrastou, duplica, arrastou, duplica, clica aqui, arrasta. Aí o que vai fazer? A última imagem que você for editar aqui, você vai duplicar ela, tá? Deixa as 2 imagens aqui carregadas. As demais estão aqui. Agora a gente vai ajustar o tamanho do produto na área, tá? Essa área aqui vai estar no e-commerce e a gente vai ajustar para que ele ocupe um espaço maior. Então, primeira coisa, aqui embaixo tem o zoom. A gente vai reduzir aqui está 49, vamos colocar 25, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vindo aqui na imagem, dá um clique duplo,
ele vai aparecer os pontinhos aqui, os redondinhos para a gente ajustar o tamanho. Então a gente só arrasta, clica aqui quando tiver a flechinha, clica, segura o botão apertado e arrasta. Então a gente vai aumentar aqui, tá? A gente pode aumentar para baixo, para cima. Observa aqui que a margem da página está aqui, ó. Então a gente dá para aumentar um pouquinho mais e centralizar, que ele está muito mais próximo do limite do que aqui. Então vamos centralizar e deixar sempre um pouquinho para cima, que a gente vai fazer o reflexo para baixo. Então a imagem pode estar ocupando mais o espaço de cima do que de baixo e centralizado. Aqui podemos até aumentar um pouquinho mais, tá? Agora as outras imagens, se for o mesmo produto, tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho, para quando a pessoa estiver navegando no e-commerce, não ter uma foto do produto, uma foto grande, depois uma pequena. Então vamos fazer a mesma coisa, um clique duplo, segura o mouse aqui e arrasta. Faz isso em cima, na outra extremidade. Então a gente vai ver que essa peça aqui está mais ou menos do mesmo tamanho dessa. Então quando o cliente estiver navegando, ele vai ter a sensação de que é a mesma peça. Centraliza, puxa um pouquinho para cima. Vamos para a próxima. Clique duplo, arrasta um pouquinho. Cuidar as peças que são mais longas, né, no caso dessa, né, para sobrar sempre um espaço aqui embaixo. Então às vezes a gente não consegue ocupar bastante espaço por causa da altitude dela. Então tá, centralizamos, clica fora, mesma coisa aqui, clique duplo, vou aumentar um pouquinho, cuidar aqui que o aro não saia da página. Mesma coisa aqui, aumentar um pouquinho, tá? Colar a gente não consegue aumentar muito por causa da altura e precisa deixar um espaço aqui embaixo para fazer o reflexo. Mas tá legal. Essa última a gente não precisa mexer. Lembrando, a última vai ser sempre uma cópia da anterior e não vai ser editado, vai ficar aqui, porque o Canva ele tem um problema quando a gente salva transparente, que a última ele não deixa transparente. Então a gente tem que duplicar a peça sempre. Agora vamos vir aqui na primeira peça, dar um clique nela. Aqui em cima vai aparecer efeitos, clique em efeitos. E aqui do lado esquerdo, removedor de fundo. Então com ela selecionada aqui, a gente clica em removedor. Ela vai processar e vai apagar o fundo. Aí a gente vem para a próxima, clica, removedor. Se não estiver aparecendo essa tela aqui, às vezes ele está no filtro ou ajustar, é só clicar aqui em efeito. Quando aperta aqui, clique em efeito para aparecer o removedor. Aí clique em removedor. Vamos para a próxima. Aqui para a gente mover a tela, né, é só usar o disco do mouse, né, o disco central aqui para rolar. Se não tiver, aí vai usar a barrinha aqui de baixo, para cima e para baixo. Então vamos selecionar aqui. Então ele mudou de tela, a gente vem em efeito, removedor. Clicou aqui, efeito, removedor. Clicou, efeito, removedor. Tá, lembrando, você vai tirar a foto com o mouse, com o celular, né? Depois você vai ter que transferir as imagens para o computador, numa pasta do computador, e a partir do computador é que vai fazer a edição. Aqui a gente teve um probleminha, quando a gente aplicou removeu o fundo, como a corrente aqui era muito fina e tinha algumas manchinhas claras,
ele acabou apagando, tá? Nesse caso a gente tem duas opções, ou refazer a foto com outro fundo, de repente usar uma outra cor de fundo, ou deixar um pouquinho mais clara, ou a gente consegue depois editar, criar uma correntinha aqui. Quando é só uma corrente que eu consigo, por exemplo, copiar essa aqui e colocar aqui, eu faço isso. Depois no outro programa que a gente vai usar, a gente vai ver como fazer isso. Então, aí a última foto é repetida, essa aqui a gente não edita, deixa sem fazer sem remover o fundo. Tá feito depois de removido o fundo de todas as fotos. É bom fazer sempre no máximo 10 a 12 fotos por vez, porque senão o sistema fica muito pesado e ele acaba não conseguindo salvar o arquivo. Tá, então a gente tem uma quantidade boa aqui. Aí aqui em cima tem esse botão baixar. Vamos salvar essas fotos agora no arquivo dentro do computador. Clica em baixar. Aqui vai ter essa opção aqui, fundo transparente, tica ele. E depois clica no botão baixar. Então aqui ele vai gerar um arquivo com todas as fotos. E vai abrir essa telinha para a gente escolher aonde a gente vai baixar essas fotos. Então vamos colocar aqui, eu vou pegar aqui documento, vou criar uma pasta aqui, né, para criar nova pasta, ou clicar dentro da área aqui com o botão direito do mouse. Aí aqui embaixo tem novo, pasta. Então criei uma pasta aqui, fotos transparentes. Dou Enter. Aí dou um clique duplo aqui e vou escolher o nome aqui. Vou colocar transparente 1. Tá, eu coloco transparente 1 porque depois eu vou ter mais fotos para editar. E eu vou criando sempre aí transparente 2, transparente 3 para depois identificar. Então cliquei em salvar. O arquivo foi salvo. Tá? Essa telinha aqui eu posso apagar ela. Aí eu vou vir aqui no navegador de gerenciador de arquivo. Então vou procurar lá documentos, fotos transparentes. Aí tem esse arquivo zipado aqui, transparente 1. Só dar um clique duplo aqui. Extrair tudo aqui em cima. E deixa ele só confirma aqui. Ele vai criar uma pasta nova, escrito transparente 1, e vai descompactar tudo dentro dessa pasta. Então só colocar extrair. Tá feito. Então, se a gente fechar aqui e voltar aqui, ó. Ele criou uma pasta transparente 1. Observa que esse arquivo aqui é o arquivo zipado, tem um zíperzinho aqui. Ele não é uma pasta. E aí ele criou essa pasta transparente 1 com as fotos dentro. Tá? Então a gente já está com essa foto preparada agora para a gente colocar o fundo branco e fazer o reflexo. Vamos voltar aqui no navegador. E vamos fazer mais algumas fotos aqui. Então, essa aqui eu editei. Vamos subir mais uma só para relembrar. Fazer upload, dispositivo. Aqui tem os meus arquivos. Vamos pegar mais esse brinco. E esse virado para o lado. Então, essas duas peças aqui. Então eu vou editar essas aqui. Aí eu pego, já tem o meu design criado aqui, eu só arrasto aqui para dentro. Ó. Não preciso nem apagar ali. Arrastei aqui, coloquei a foto. Peguei a outra, arrastei aqui embaixo, peguei a foto. Aí essas outras que eu já tenho eu não quero mais, eu vou na lixeirinha, excluir página, e vou excluindo até a última. Então essa aqui é a última página, a última foto que a gente não vai editar. Pode deixar essa mesma. Então, clique duplo, arrastou aqui, para ajustar o tamanho, mover um pouquinho para cima, dá para aumentar um pouquinho mais aqui. Mesma coisa aqui embaixo, clique duplo, arrasta, deixa
posiciona um pouquinho para cima. Ok. Essa aqui a gente não mexe. Então vamos agora aplicar o removedor de fundo. Clica aqui, efeito, remover fundo. Clica na outra, efeito, remover fundo. Tá? Então tem as duas aqui. Essa aqui, se a gente observar aqui, ela ficou ainda com uma manchinha dentro aqui. Isso no próximo aplicativo que a gente vai utilizar para fazer o reflexo, a gente consegue remover também. Essa aqui a gente deixa aqui. Então, baixar, fundo transparente, baixar. Então, a gente já tinha criado a pasta fotos transparentes e criado o arquivo transparente 1. Então a gente vai agora criar o arquivo transparente 2. Salvar. Tá. Aqui você já não precisa nem ir no gerenciador de arquivo, já pode aqui embaixo mesmo, dar um clique duplo no arquivo. Ele já vai vir aqui, extrair tudo. Só confirma essa tela. Então ele já criou. Agora a gente tem a pasta transparente 1 e a pasta transparente 2. Tá? Então esse arquivo pode até excluir, clica nele e deleta. Vem aqui, na transparente 1 a mesma coisa, esse aqui a gente não vai usar, só pode clicar nele e deletar. Tá? Então essa é a etapa de remover o fundo que a gente vai fazer no Canva Pro. Feito isso, a gente pode finalizar o Canva. Aí depois que editou todas as fotos, baixou, salvou elas, aí a gente vai apagar aqui para não deixar carregado, tá? Esse sistema aí, por enquanto você vai usando a minha senha. E aí eu vou estar trabalhando junto, então para evitar acumular muitos arquivos aqui, terminado a gente vai excluindo aqui. Então você vem primeiro, clica no quadradinho aqui, na primeira, e depois você vai clicando dentro da imagem, deixando todas elas marcadas. Marcou tudo, vem na lixeirinha, apaga, excluir. Aí a gente deixa limpo. Aí quando for trabalhar de novo, carrega o que precisar. Tá ok? Na outra etapa a gente vai usar esse aplicativo aqui, ó, o Paint. Então ele já está carregado, já está instalado no notebook, é só clicar nele aqui. Ele vai abrir a tela. Agora a gente vai carregar os arquivos que a gente fez, remover o fundo para cá. Então, essa pastinha aqui, abrir. A gente vai procurar as fotos, estava lá em documentos, fotos transparentes, transparente 1. Então eu recomendo que faça pasta por pasta. Vamos, clica em todos eles, aí apertando o botão de maiúsculo, marca todos. Então você vai clicar aqui, segurando a tecla maiúsculo, selecionar todos. Clique em abrir. Então já veio as imagens aqui. Então, depois de carregado aqui as imagens, a primeira vez que carrega esse programa, ele não aparece alguns menus importantes para a gente, algumas ferramentas. Então aqui no lado direito em cima, a gente tem esse botãozinho ferramentas, clica nele, e esse camadas, clica nele. Então a gente precisa dessas duas ferramentas. Se elas não aparecerem nessa posição, eventualmente essa camada ela vai estar aqui embaixo e a ferramenta vai estar aqui. Então só clica em cima, aqui perto do nome, segurando o botão do mouse, arrasta. Coloca ela aqui para o lado. E a ferramenta, clica em cima, segura o botão do mouse e coloca aqui do lado, que vai facilitar, vai agilizar o trabalho. Então vamos vir aqui. A primeira página. Esse programa ele funciona com camadas, então a gente vai ter uma camada que é a foto com fundo transparente, a gente vai ter uma outra camada que é um fundo branco e a gente vai ter uma outra camada que é o reflexo.
Então eu vou mostrar como a gente faz. Aqui a gente tem a primeira camada, a gente vai criar mais 2 camadas. Então esse botãozinho aqui embaixo, com mais, clica uma vez, clica 2 vezes. Então a gente tem 3 camadas. É como se fosse uma folha transparente e a gente vai fazer desenhos em cima dela e esses desenhos vão estar aparecendo na camada de cima. Então criou as 2 camadas, aí vai arrastar essa primeira aqui para cima, que é a imagem principal. Clica com o botão, segurando o botão do mouse e arrasta até aqui em cima. Tá? Então essa foto ela está aqui em cima, a foto do produto com fundo transparente. A gente vai vir na última camada aqui, clica nela, clica na latinha de tinta. Aqui embaixo ela está na cor preta, a gente vai mudar para branco. Tá? E aí dentro da área aqui, a gente vai aplicar essa tinta branca. Então só clicar aqui. Então o que acontece? A gente tem na primeira página a imagem. Na verdade essa folha aqui é uma folha com as imagens com fundo branco. E a gente colocou embaixo uma página branca. Aí agora a gente vai criar o reflexo. Então vai vir na primeira página aqui, esse botãozinho de seleção, clica nele. Aí vai posicionar pegando uma parte de baixo aqui da imagem. Procurar aqui no limite final, se não ultrapassar muito, não deixar um espaço muito grande, deixa sempre um espaço pequeno. Então, e seleciona. Então para selecionar você vai clicar, segurando o botão do mouse, arrasta até fazer a seleção. Fez a seleção, vai clicar Ctrl C, seria cortar, ou Ctrl C. Acho que o Ctrl C vai ficar mais prático aí na edição uma a uma. Então Ctrl C, eu fiz uma cópia dessa área aqui. Vou vir na camada de baixo aqui e vou colocar Ctrl V, que é para colar. Poderia ser colar ou Ctrl V. Vamos usar sempre o Ctrl V. Então, ó, se olhar aqui, ele fez uma cópia dessa área aqui na página de baixo. Tá? Então, a gente fez uma cópia aqui embaixo, agora a gente vai usar essa cópia que a gente fez dessa parte do produto para fazer o reflexo. Então, com ele ainda dentro da camada do meio aqui, vem em camadas, inverter verticalmente. Então, clica em inverter. Então, ele pegou essa imagem e ele virou ela de ponta cabeça. Tá? Ela está aqui atrás. Então, eu vou pegar aqui com o mouse, posicionando em cima da área aqui próxima à imagem, clica com o botão esquerdo e arrasta. Aqui, ó, se eu deixar essa imagem da direita alinhada, posicionada, a outra vai estar fora vai estar escondida atrás da imagem de cima. E se eu tentar posicionar aqui, a da direita vai sumir. Então eu vou ter que fazer em 2 etapas aqui. Eu vou posicionar a imagem da direita. Então eu vou pegar aqui, deixar aí alguns milímetros. Aí ele já ficou essa seleção. Eu vou dar um ESC, com o mouse em cima da página eu vou dar um ESC para tirar essa seleção aqui. E agora eu vou selecionar só essa parte, essa imagem aqui da esquerda. Então aqui na ferramenta de seleção eu clico aqui, posiciono o mouse que pegue toda a imagem, na verdade é uma imagem que está escondida atrás da outra. Tá? Então eu pego uma área maior aqui, não precisa se preocupar muito com isso, que depois a gente ajusta. Selecionei toda a imagem, cuidar para não pegar em cima da outra, então pegar só essa parte. Aí eu vou vir aqui nessa ferramenta de mover, aí ficou as setinhas, aí eu vou arrastar essa aqui. Arrastei aqui, posicionei os 2 reflexos e vou dar ESC. Tá? Agora eu vou tratar esse reflexo aqui. Lembrando, quando eu estiver aqui na camada 3, tudo que eu fizer vai valer só para essas imagens aqui. Ele não vai afetar nem a imagem principal, nem o fundo. Então a gente vai primeiro dar uma transparência aqui. Então, selecionando camada 3, a ferramentinha, essa chave aqui, propriedades, opacidade, a gente vai arrastar aqui. Ó, a imagem está ficando um pouco mais apagadinha. Então a gente pode ir movendo para ficar numa opacidade
numa claridade que a gente acha interessante. Dependendo da cor da figura de cima, pode ser mais ou menos, tá? Mas normalmente vai ser em torno de 60 o número aqui. Tá? Fiz isso, dou um OK. Então já ajustei aqui. Então eu já estou com as duas imagens aqui. Como elas estavam, foi cortado reto, eu vou trabalhar um pouquinho para dar um movimento nelas. Então eu vou aqui na borracha. Aí aqui em cima eu vou ajustar o tamanho da borracha. Ó. Hoje eu estou com uma borracha pequenininha aqui. Então se eu for apagar aqui, ó, veja que no canto direito embaixo da imagem refletida é pequenininho. Então eu vou aumentar ela aqui. Clico aqui e vou colocar 85. Então vai ficar uma borracha maior. Agora eu vou fazer um trabalho aqui. Nessa figura aqui eu vou fazer um formato curvo. Então segurando o botão do mouse apertado eu consigo trabalhar e apagar. Mesma coisa nessa aqui. Vou fazer um formato curvo. Então o reflexo ficou dessa forma aqui. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para ficar parecido com o outro. Então a gente tem a imagem com o reflexo. Tá feito, tá pronta a imagem para a gente colocar no e-commerce. Vamos para outra aqui. Então, mesma coisa. Então essa aqui tá pronta, vou clicar na outra, trazer essa página aqui. Mesma coisa, a gente vai criar duas páginas aqui. Então adicionar camada, mais. Vou pegar essa camada e arrastar para cima. Clica com o mouse, botão do mouse, botão esquerdo e arrasta segurando o botão. Vou vir na camada de baixo e vou aplicar um fundo branco. Então, o balde de tinta, aplico o fundo. Se acontecer, eventualmente, ele estava com a cor preta, ele vai aparecer preto. É só vir aqui embaixo e mudar. Então, se eu quiser um fundo vermelho, eu clico aqui. Se quiser um fundo verde, azul, aqui embaixo eu posso ir mudando a cor do fundo que eu quero. Então, mas eu vou deixar branco. Então apliquei o fundo, agora eu vou fazer o reflexo. Eu vou copiar uma parte da imagem para fazer o reflexo. Então volto aqui na de cima, na camada de cima, seleção, pego uma parte da imagem, Ctrl C, venho para a camada de baixo, Ctrl V, já copiou aqui, eu vou em camadas e inverter. Então virei ela de ponta cabeça, vou arrastar primeiro a que fica mais próximo aqui, aí dou um ESC para tirar a seleção e vou fazer uma nova seleção só da imagem da direita aqui. Clico no botão seleção, venho aqui na seleção, arrasto para baixo, tá? Mantenho essas distâncias assim meio parecidas, excluo a seleção, dou um ESC, tirei a seleção, agora eu vou apagar. Antes a gente tinha primeiro deixado transparente, mas agora primeiro a gente vai apagar e depois deixar transparente. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar para apagar. Então, borracha, já está em 85, então a borracha está grande, eu vou apagar usando o mesmo formato. Então, fazendo uma curvinha aqui. Mesma coisa aqui. Tá? Não se preocupar em tentar deixar perfeitinho as duas bem iguais, que a ideia não é essa. A ideia é deixar o reflexo meio com movimento, assim, meio indefinido. Aí vem ainda na camada do meio aqui, na ferramenta, propriedade, opacidade e mover até mais ou menos uns 60. Também não precisa ser exatamente 60, um pouquinho mais, um pouquinho menos não vai dar diferença. E dependendo da cor da peça aqui, talvez tenha que deixar maior. Se é uma peça muito clara, o reflexo pode não aparecer, aí você pode aumentar aqui e controlar. Dei OK, estou com a imagem pronta aqui. Vamos aqui para outra. Mesma coisa. Tenho a imagem, a primeira página com a figura, vou criar mais duas camadas, clica com o botão de esquerdo, arrasta para cima segurando o botão, vem na camada de baixo, balde de tinta, apliquei o fundo branco, venho na camada de cima onde tem a imagem, selecionar, pegar uma parte da imagem aqui, selecionei,
Ctrl C para copiar, vem na camada de baixo, Ctrl V para colar. Colou aqui, camada, inverter vertical. Vou arrastar, pegar a primeira aqui que está mais próximo. Então essa aqui posicionei, agora eu vou posicionar a outra. Dou um ESC para tirar a seleção. Venho na ferramenta selecionar. Vou selecionar de novo a imagem aqui. Tá? Selecionei. Ferramenta mover e vou arrastar a imagem aqui para baixo. Então posicionei. ESC para tirar a seleção. Agora a gente vai apagar. Borrachinha. Aqui eu não vou fazer aquela curva, eu vou fazer o movimento acompanhando o formato da imagem. Então eu vou fazer uma coisa meio trabalhada assim. Mesma coisa aqui. Coloquei o reflexo, vem na ferramenta, propriedades, e vou aplicar a opacidade. Então vou deixar aqui em 60. Está pronta a imagem aqui. Vamos aqui para o outro. Tá? Aqui eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente. Aqui essa peça ela está um pouquinho torta, eu vou movimentar ela para deixar ela reta aqui. Tá? Então a primeira coisa eu vou vir aqui em seleção. Aí eu vou selecionar toda a imagem, então vem quase no fundo da página aqui, seleciono toda ela. Feita a seleção, a gente vai em mover. Então aqui a gente consegue, além de mover, a gente consegue girar ela e redimensionar. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela para afastar aqui, um pouco aqui, ó. Então posicionando aqui no botão, clica a tecla Shift, maiúsculo, né? Segurando a tecla apertada, eu movimento, ó, eu consigo diminuir a peça sem deformar ela, mantendo a proporção. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, aí soltei. Agora eu quero arrastar para deixar essas duas distâncias iguais, vou arrastar um pouquinho. Agora eu vou girar para esse eixo aqui ficar bem na vertical. Então posicionando fora aqui, ó, em qualquer dos cantos, ele vai aparecer essa flechinha em curva. Então eu aperto, seguro o botão e giro. Aí eu consigo movimentar e girar. Então deixei ela mais na vertical. Aqui em cima a gente viu que ficou um pouquinho torto, né? Então a gente pode ou arrastar ela, posicionando, ou a gente poderia apagar esse canto aqui para deixar nessa altura. Eu vou arrastar, posicionando o lado esquerdo no canto da página e a outra vai sumir. Então, usando essa ferramenta de seleção e mover e redimensionar, a gente consegue ajustar, dar mais um ajuste aqui na imagem dentro da página. Feito isso, ESC, para tirar a seleção. Agora eu vou fazer o processo que a gente estava fazendo. Vou criar as duas camadas extras, vou mover essa para cima, vou vir na camada de baixo, vou clicar no balde e aplicar o branco. Agora a gente vai fazer o reflexo. No caso da gargantilha eu vou fazer dois reflexos, um do aro e uma da peça. Tá? Então aqui eu vou precisar de mais uma camada para fazer o outro. Então eu vou posicionar aqui na camada do meio e vou criar uma camada extra. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o reflexo da peça aqui. Faço seleção, copiei o pedaço da peça, Ctrl C, venho na camada de baixo, Ctrl V. Aqui em cima, camada, inverter verticalmente, aí venho dentro da página aqui e arrasto para baixo. Dou um ESC para tirar a seleção, borracha. Ó, às vezes fica meio difícil de trabalhar aqui embaixo, porque está muito no fim da página. Então a gente consegue aqui diminuir um pouquinho essa página aqui para a gente mover melhor. Então aqui, ó, embaixo nessa ferramenta aqui, ó, nessa ferramenta vamos dar um menos aqui. Então a gente vai ter a gente consegue posicionar o cursor fora da página aqui para movimentar melhor. Então aqui eu vou apagar um pouco. Vou aplicar a ferramenta e colocar uma transparência. Agora eu quero fazer um reflexo aqui no aro também. Então eu vou voltar na página principal, na figura principal,
fazer uma seleção e vou fazer uma cópia aqui de uma parte do aro. Selecionei, Ctrl C, aí eu vou nessa camada de baixo aqui que não tem nada ainda, Ctrl V, copiei o aro aqui, camada, inverter. Tá, então ela veio aqui para baixo, eu vou aqui dentro selecionar e mover para cima. Posicionei mais ou menos aqui. Vou usar a borracha, vou apagar um pouco mais desse lado aqui. E vou fazer um efeitinho quebrado aqui. Feito isso, aqui dentro, ferrar propriedade e vou aplicar opacidade. Então vou dar uma transparência aqui um pouco maior para aparecer bem menos. Fica só um reflexo fraquinho ali, ó. Então aqui, vou mover para ficar um reflexo mais fraquinho. Ok. Aí, dependendo da peça, formato, vai dar para ir criando. Sempre criando uma camada a mais para cada reflexo. Tá? E ficou a peça feita aqui. Vamos para outra. Essa aqui a gente teve o problema que a corrente aqui ela apagou. E aqui também tem uma parte da corrente que ela está meio apagadinha. Eu vou editar aqui essa corrente, refazer ela aqui dentro do sistema mesmo. Então, está no tamanho, primeiro ver se está posicionado, está no tamanho que eu quero, está ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço da corrente aqui e vou copiar em cima desse aqui, porque aqui está meio apagadinho. Então, ó, seleção, aí eu seleciono a imagem aqui, vamos pegar esse pedaço, está mais. Selecionei, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Então, dentro da mesma camada. Aqui eu já fiz uma cópia aqui dentro, então agora eu vou pegar a seleção e vou mover. Então com ela aqui, eu vou colocar ela aqui em cima, onde estava apagado. Então já ficou mais forte. Aqui também está meio apagado, eu vou fazer uma montagem aqui para deixar mais forte também. Então já tenho ela aqui, dou um ESC. Então vou fazer de novo para copiar aqui em cima dessa área que está meio branca. Aqui em cima selecionar, copio, selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Ele fez uma cópia aqui, eu vou pegar essa cópia e vou mover. Então vou colocar aqui. Ó, às vezes ele pode ficar meio desencontrado pela inclinação. Você vê aqui embaixo ele está um pouquinho fora, em cima está bem posicionado, aqui embaixo está um pouquinho fora. Então dentro da seleção ainda eu posso vir aqui no canto, ó, e girar um pouquinho. Então girei, vou dar mais uma posicionada, aí ficou perfeito. Dou um ESC, estou com a corrente montada aqui. Agora eu vou fazer uma cópia dessa corrente e vou colocar aqui. Então primeiro eu vou vir aqui e vou apagar essa pontinha aqui. Clica na borracha, vem aqui, apaga. E agora eu vou fazer uma cópia dessa corrente para pôr aqui. Então vou fazer uma seleção. Vou posicionar aqui. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Então eu tenho uma cópia dela aqui, ó. Tá? O que acontece? Dependendo de onde eu posicionar, ele tem uma seleção que copiou da outra, que vai cobrir a foto. Então eu vou salvar aqui, deixar fora, para que não cubra. Tá. Aí eu dou um ESC e vou fazer uma seleção de um pedacinho menor para colocar aqui embaixo. Então tudo que eu fiz antes, eu vou fazer agora com a seleçãozinha menor. Ctrl C, Ctrl V. Aí ele criou uma cópia, eu vou pegar essa cópia e arrastar aqui para baixo. Então, cuidar para ele não cobrir assim, ó. Deixar sempre na pontinha. Aqui ele tem uma falhinha muito pequenininha que na imagem lá ele não vai aparecer no site. Então, tá bom assim, ó. Então, a gente já tem a imagem montada. Agora, em cima dessa imagem, a gente vai fazer o fundo branco e o reflexo. Tá? Então vamos agora voltar à primeira etapa, adicionar camada,
arrasta para cima, vem na de baixo, põe o fundo branco, vem em cima, seleciona a peça, Ctrl C, vem na camada de baixo, Ctrl V, criou a cópia, vem em camada, inverter e vamos posicionar. Tá, aqui eu poderia também fazer um reflexo do aro aqui, mas não vou fazer, vou deixar só a peça cerâmica aqui com reflexo. Movi, dou um ESC, borracha, aqui fica ruim trabalhar, vem no cantinho aqui, menos, aí facilita. Então aqui também eu vou, aí diminuiu, aí agora eu vou aplicar mover um pouco, aqui eu não vou fazer curvinha, eu vou fazer um trabalhado. Venho na ferramentinha, diminui, coloco uma transparência. Está feita a peça. Então, aquela pasta que a gente tinha, 5 peças, a gente já editou todas elas, agora a gente vai salvar. Então, aqui ó, em arquivo, salvar tudo, ele vai abrir essa tela, a gente vai fazer uma cópia das imagens com a edição. Então, a gente vai vir aqui no formato, no tipo de arquivo, a gente vai mudar para JPEG, salvar, OK, e aí vai clicar em achatar. Aí ele vai mudar para outra imagem. Clica no tipo, JPEG, salvar, OK, e achatar. Mesma coisa, tipo, JPEG, salvar, OK, achatar. JPEG, salvar, OK, achatar. Aí a última, OK, achatar. Então a gente já está com todas as imagens salvas. Aquelas 5 que a gente editou já estão prontas para ir para o site. Vamos agora para outra pasta aqui. Apagamos tudo, vamos abrir outra pasta. Abrir, a gente está no transparente 1, vamos mudar aqui documento, transparente 2. Clique duplo, trouxe esses 2 brincos. Clica nele, segurando a tecla Shift, clica no outro. Se tiver outros, vai clicando até selecionar todos, abrir. Então a gente está com essa primeira aqui. Então a gente já está num tamanho legal, tudo certinho, não vou editar nada aqui. Vamos fazer o processo. Criar 2 camadas, arrasta a camada para cima, que tem a imagem, vem na última camada, balde de tinta, aplico tinta branca. Venho na de cima, faço seleção, seleciono a parte inferior da imagem, Ctrl C, vou na camada de baixo, Ctrl V, copiou aqui, camada, inverter e arrasto. Aqui, como elas estão mais ou menos posicionadas assim, eu vou fazer todas juntos. Vou deixar nem que fique essa distância aqui. Então, movi aqui, dou um ESC para tirar a seleção, borracha, e vou apagar. Aqui eu vou fazer um diferente. Vou fazer esse formato aqui. Feito isso, ferramenta, aplicar, OK. Também está posicionado, aí lembrando, essa aqui ela tinha ficado um fundinho sem dar transparência. A gente vai apagar esse fundinho aqui. Então tem 2 formas aqui. Vamos usar a borracha, diminuir ela bem. Então vamos pegar, deixar ela aqui com 5, para ficar uma borrachinha pequena. Aí a gente vai apagando aqui, ó. Aqui a gente, para visualizar bem, a gente pode usar a ferramenta mais aqui, ó, aumentando a peça. Aí com a barra lateral aqui a gente posiciona, ó. Então eu só vou arrastando, eu clico, arrasto para dar toda a transparência que eu preciso aqui. Tá? Feito isso, vou no menos aqui embaixo.
Aqui na barra posso mover. E está editado aqui. Então sempre que aparecer um cantinho, você pode usar a ferramenta, a borracha, para apagar. Feito isso, vamos para as etapas anteriores. Cria 2 camadas, arrasta a camada de baixo, vem na última camada, aplica fundo branco, vai na camada de cima, faz a seleção. Esse aqui, como está em alturas diferentes, eu vou fazer em 2 etapas. Selecionou, Ctrl C, vem na camada de baixo, Ctrl V. Aí eu vou na camada de cima, inverter, arrasto aqui, posiciono o primeiro aqui, aí o outro ficou escondido, dou um ESC para tirar a seleção, venho na tecla seleção e vou selecionar. Aqui vai acontecer uma coisa, ó, quando eu for selecionar essa aqui, ela vai sobrepor a de baixo ali, tá? Como é uma parte que a gente pode apagar depois, não tem problema, porque às vezes acontece da peça estar muito próxima e acontecer isso. Então eu vou selecionar aqui, ó, e quando eu vier em arrastar, esse cantinho da peça anterior, que a princípio eu não queria que me mexesse nela, ela vai sair junto. Mas quando eu for aplicar fazer o reflexo aqui, eu posso desconsiderar isso aqui e trabalhar em cima. Eu vou mover, ó, ele veio junto, posicionei o outro, vou usar a borracha. Ó, eu tinha diminuído a borracha para fazer a limpeza aqui em cima. Agora eu vou voltar ela aqui em cima para 85. Tá? Vou dar um ESC para tirar essa seleção. E aí com a borracha, ó, esse canto que eu acabei cortando antes, agora eu vou desprezar ele. E aí eu vou fazer o mesmo desenho aqui. Aqui eu vou tirar um pouquinho assim. Feito isso, eu vou aqui em ferramenta. Então esse trabalho do reflexo aqui, você pode trabalhar cada peça de uma forma diferente, ou como tem que ir testando, vendo como fica mais bonito. Pode apagar menos, né? Aqui eu estou apagando boa parte da peça, mas vamos cancelar aqui. Né? Eu poderia pegar, fazer um reflexo em quase toda a peça, uma parte maior aparecendo aqui. Então aqui é usando a criatividade. Então essa peça eu vou deixar assim. Vem aqui em ferramenta, aplicar transparência. Então deixei um formatinho diferente aqui, ó. Tá? Aí vai fazendo conforme vai achando que fique melhor. Então estou com as 2 peças prontas. Vamos salvar aqui, vem em arquivo, salvar tudo. Tem que cuidar para não clicar no salvar como, mas salvar tudo. Aí o tipo é JPEG, salvar, ok e achatar. Vem para outra, JPEG, salvar, ok e achatar. Então com todas as peças salvas aqui. Então esse é o formato Still. Aí recomendo ter pelo menos uma em cada produto, 1 a 2. Eu faria 2, uma de frente, uma outra posição de lado. Tá? Terminou aqui, só fechar. Aí a gente encerra aqui a parte da edição da foto Still.